Fala um pouco da tua pesquisa, da saliva. Eu queria que você entrasse um pouco da tua pesquisa. Nessa trajetória, tá fazendo. Eu trabalhava num projeto de saúde pública na cidade de Cubatão. Conhece Cubatão? Sim. Mas conhece mesmo? Conheço. O pessoal passa quando vai para Guarujá, para Santos, né? Santos, você conhece Santos? Então o pessoal... Ali é Long Beach. Long Beach, cidade oceana. E aí eu fui para uma empresa... que nós ganhamos a licitação, então eu fiquei 4 anos trabalhando em Cubatão, e voltava para Cubatão todo dia. Então eu conheci Cubatão, tal, as maravilhas de Cubatão. E aí nesse meio tempo eu recebi um convite de uma empresa, de uma ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos. Então você, só uma brincadeira, você já fumou na sua vida então, né? Já indiretamente, essa ILPI não foi a primeira do Brasil, claro, mas foi o primeiro grande projeto. Assim, para você ter uma ideia, essa empresa foi fundada em 2006 para 2007. Na época se cobrava R$18 mil por mês, 18 mil. Uau! Na época, estou falando de 20 anos atrás. Nossa! Mas o nível era incrível, assim, o nível de assistência, os detalhes dessa ILPI. Nós tínhamos uma praça que imitava uma praça dos anos 40, dentro da ILPI, com piano de cauda, com barbearia, com um cinema só preto e branco, tanto que isso era particular, só gente que tinha muita grana mesmo. Bom, aí eu fui convidado para fazer o projeto da farmácia. Eu estava em Cubatão, uma pessoa me indicou, falou: Gustavo, fazer o layout, onde vai ficar as bancadas, como é que vai ser a geladeira. Eu fui lá, fiz o desenho, o cara me pagou a consultoria, entreguei a consultoria. Sim, como você está com esse papel na mão. Quando eu virei as costas, o cara falou: onde você está indo? Eu falei: estou indo embora. Não, você vai trabalhar com a gente. Pô, mas eu estou num projeto. Não, mas dá um jeito. E aí eu comecei a trabalhar na CLPI, e as ILPIs atendem idosos, e você tem assim, 1 em cada 3 idosos tem demência. Então a gente tem um grande número de pessoas em ILPI que são demenciados. O que é demência? Demência são síndromes que afetam o sistema nervoso de alguma maneira, muito particular, são geralmente doenças neurodegenerativas, que vão trazer algum tipo de mudança no comportamento, na questão cognitiva. Eu acho importante falar isso aqui, porque todo mundo acha que Alzheimer, que a única demência que tem é Alzheimer. Então existem cerca de 150 tipos de demência. Tem Alzheimer, tem a demência de Huntington, que é a doença, que é a Coreia de Huntington, né, das pernas, parece a doença das pernas inquietas, do estereótipo. Tem a frontotemporal, que é a demência que tem agora o Maurício Kubrusli, o Bruce Willis é frontotemporal, Duro de Matar. Tem a demência de corpúsculos de Lewy, o Corpus de Lewy, que é a demência que teve o Robin Williams, lembra que fez Jumanji, Patch Adams, né? Lembro. Tem a demência provocada pela doença de Parkinson, tem a demência de Alzheimer, tem a demência vascular, tem a demência da vaca louca, que é Creutzfeldt-Jakob, tem demência. Então lá nós tínhamos, majoritariamente, quase 70% era Alzheimer, que é a proporção mesmo. Alzheimer é a demência mais comum. É a mais comum. 65% dos idosos que têm demência têm Alzheimer. E eu comecei a me envolver. Aí eu fui fazer o mestrado. E aí, no mestrado, já que estou aqui, vamos falar alguma coisa de Alzheimer. Então, eu comecei em 2006, 2008, fiz a defesa em 2009, depois comecei o doutorado em 2012, e no doutorado, a ideia, então, foi desenvolver um método de diagnóstico pela saliva. A gente teve ali uma ideia, vamos começar a trabalhar com saliva, a gente fez alguns testes preliminares, os resultados foram muito bons, que me motivou a fazer esse pós-doc e tal. A gente... esse trabalho eu apresentei em vários congressos. Estou indo novamente agora, dia 30 de julho, eu vou apresentar na Filadélfia, e dia 1º de novembro tem uma palestra, uma apresentação em Baltimore, sobre biomarcador. Então eu sou o único pesquisador hoje que trabalha com saliva na América Latina. Tem um grupo de pesquisadores em saliva, tem colegas da China, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então eu comecei a trabalhar com a saliva e a gente teve resultados muito interessantes. Então agora nós estamos numa etapa pós esse último resultado do pós-doc, que foi agora depois da pandemia, porque o que eu fiz no doutorado? Eu peguei idosos, peguei a saliva de idoso, peguei a saliva de pessoas com e sem a doença, comparei, encontramos algumas proteínas, isso aqui pode ser que seja um indicativo. No pós-doc, eu peguei idosos, mas peguei também amigos da minha filha, peguei gente de 20 anos, de 25, de 30, comecei a pegar saliva então eu comecei a comparar salivas de faixas etárias muito mais amplas, né? E os resultados foram muito interessantes. Então agora a gente está desenvolvendo um método que não existe ainda, como se fosse um diagnóstico, um kit para fazer no laboratório, para que isso seja
a gente conseguindo validar que seja comercializado e que é um projeto inédito. É importante para o pessoal também entender qual o benefício disso, você chegando lá, bom, a gente consegue detectar pela saliva, o que isso vai ajudar? Primeiro porque a doença de Alzheimer, e aí você me dá a oportunidade de falar para o seu público, é uma doença que ela não tem um diagnóstico direto, um diagnóstico 100% assertivo. Vai falar, mas como assim, Gustavo? Eu tenho parentes na minha casa que têm Alzheimer, foi diagnosticado, tá certo. Se foi diagnosticado, tá certo. O que eu quero dizer é que se eu fizer uma coleta sua, um hemograma agora, se o teu valor de B12, se o seu valor de leucócito, se o de linfócito der alterado, se o teu hematócrito der acima de 38%, sei lá, eu vou falar, bom, o Alexandre tem isso, ele tem aquilo, ele está com anemia, se eu fizer um teste de hepatite em você, se eu fizer uma picada na ponta do seu dedo e olhar a glicemia, então o Alzheimer não tem esse teste ainda que você fala positivo e negativo. Mas como que chega ao diagnóstico? Associando imagem, ressonância magnética, geralmente ressonância, ou se for o caso tomografia, mas geralmente é ressonância, com teste de sangue, plaqueta, B12, hemoglobina. Você sabe que um dos primeiros exames que se faz para descartar que não seja outra doença é o exame de VDRL, que é neurosífilis, para ver se o idoso não está com sífilis, que a sífilis terciária ela leva 30 anos para desenvolver neurosífilis, e os sintomas da neurosífilis é parecido com doença de Alzheimer, de queda cognitiva, né? E tem os questionários comportamentais, que você vai perguntar para o idoso qual é a hora aproximada agora, em que local nós estamos, quanto que é 100 menos 7, quanto é 93 menos 7, já está fazendo as contas, né? E quanto é 86 menos 7? Demora. Aí tem os testes do relógio, então tem várias, aí são questões mais detalhadas. E o nosso, e existe um exame que você pode fazer para, digamos, dar suporte a essa decisão diagnóstica, que é você fazer uma punção licórica, que é você espetar uma agulha aqui, Nossa. dói, caro e expõe o idoso à infecção. Então, hoje, basicamente é isso. E o médico chega ao diagnóstico de Alzheimer, ele vai chegar e está certo, tá? Agora, o nosso teste, ele é um teste que ele estaria, então, associado, ou ele estaria com a ideia de essas proteínas que a gente achou na saliva, quantificando essas proteínas, a gente já fez isso preliminarmente, associar isso à doença de Alzheimer. E até mais do que isso, em pessoas mais jovens, poder encontrar frações menores e poder dizer, essa pessoa tem grande chance de, no futuro, daqui a 10, 15 anos, ter a doença. Então a vantagem desse teste, ele é barato, muito barato, ele é de fácil coleta e não dói. Saliva, a pessoa vai ficar com um cotonete, um suave na boca por 3 minutos, jogando para lá e para cá, nós vamos coletar e vamos ir para o laboratório e vamos analisar. Basicamente é isso. Você poderia dizer que é um caminho também para, não sei se é exagero falar isso, mas uma cura, o entender melhor a doença? Não, na verdade, de você entender os marcadores, vamos dizer sim, assim. Na verdade, os principais avanços que você tem para doenças em geral sempre começam com o diagnóstico. Você não consegue criar uma terapêutica medicamentosa, uma molécula, se você não entender como que acontece a doença. Foi assim com a AIDS. A AIDS ela foi descoberta inicialmente em 1981 pelo Instituto Pasteur na França, né, pelo Luc de Montagnier e pela François Barré-Sinocy, 2 pesquisadores. Depois eles publicaram um trabalho que teve aí um contexto polêmico junto com o Robert Gallo, lá em São Francisco, na Califórnia, mas em 85 eles criaram o método ELISA para fazer o diagnóstico de AIDS. O primeiro método era o ELISA. Nós trabalhamos com o ELISA, para esse meu teste de Alzheimer a gente usou o ELISA. Então, quando você consegue entender como que a AIDS funciona, estou falando no caso específico da AIDS, você vai fazer um medicamento específico para tratamento da AIDS. Quando você começa a entender como é o diagnóstico do câncer de mama, sei lá, análise proteômica, você consegue então criar um medicamento. E o Alzheimer é a mesma coisa. Você vai entender que essas proteínas se formam de tal maneira, que a proteína se chama tal, que para ela ser criada ela usa tal aminoácido, tal enzima. Então aí você vai criar um remédio. Então, nos congressos de Alzheimer, eu tenho ido desde 2012, eu vou te falar que 75%, quase que 80%
da programação desses congressos, que acontece todo mês de julho, são só de diagnóstico. O resto é droga, é molécula. Porque a preocupação maior dos cientistas é fazer o diagnóstico assertivo para depois pensar. Claro que hoje existem em paralelo várias moléculas em estudo, porque já se conhece melhor o diagnóstico.